Convido os irmãos a que abram suas Bíblias comigo em Gálatas. Hoje daríamos continuidade à exposição do Evangelho de Marcos, mas deixarei para fazer a exposição deste texto no próximo dia do Senhor, se Deus permitir. Então hoje nós ouviremos a exposição do texto de Gálatas, capítulo 1, do verso de número 10 até o verso de número 12. Gálatas, capítulo 1, verso 10 até o verso de número 12. Assim diz a palavra do nosso Deus. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Oremos, meus irmãos, mais uma vez ao nosso Deus. Nosso amado Pai, mais uma vez, Senhor, abrimos a Tua palavra para a exposição, Pai, das Tuas verdades. Peço-te, Senhor, que o Senhor me use com graça, que o Senhor me use na proclamação da Tua palavra. Que eu anuncie, Senhor, somente a Tua verdade, não devaneios e ideias estranhas à Tua verdade, não sabedoria dos homens, Pai. Mas o Teu Evangelho somente. Sem rodeios, Pai, sem encobrir nada, mas falando aquilo que o Senhor quer falar à Tua igreja através desta porção da Escritura. Que tenhamos, ó Pai, que eu tenha em vista a glória do Teu nome na proclamação da Tua palavra. Que aqueles que aqui estão, Pai, possam atentar para esta porção da Tua Escritura que será exposta. É a Tua palavra, ó Pai, e devemos ouvir com fé, com amor e com sincera disposição para viver em conformidade com ela. Fala com a Tua igreja, Senhor, eu te peço, e faço isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, esta é a epístola de Paulo aos Gálatas. O apóstolo Paulo, quando escreveu esta carta à igreja da Galácia, ele estava sendo acusado por muitos daquele período, os judaizantes ou falsos mestres. Ele estava sendo acusado de pregar um evangelho falso ou um evangelho fácil demais, um evangelho distinto. Eles achavam que as verdades que o apóstolo Paulo ensinava eram verdades muito fáceis de serem exigidas do povo. Então eles achavam que o apóstolo Paulo não somente pregava um evangelho falso, mas eles também julgavam o apóstolo Paulo como um apóstolo de segunda categoria. Eles consideravam o apóstolo Paulo como algo pequeno demais, eles não consideravam o apóstolo Paulo como um apóstolo de verdade. Por essa razão, nós percebemos logo no início desta epístola o apóstolo Paulo defendendo ali o seu apostolado. Ele vai dizer, Paulo, apóstolo, não da parte de Deus, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então ele diz, eu não fui chamado por homem algum, eu não fui enviado por homem algum,
aquele que me chamou para o apostolado, para este glorioso ofício, foi o próprio Senhor. É Ele quem comissiona homens para este dever glorioso. Então ele vai dizer, vocês estão equivocados. Então ele vai se voltar para a igreja da Galácia e vai dizer, eu sou o apóstolo. Não deem ouvidos às acusações falsas dos falsos mestres judaizantes. Então ele vai dizer, eu não fui chamado por homens. E é interessante que depois de ele fazer esta defesa do seu apostolado, pensar assim, o apóstolo Paulo está defendendo o seu apostolado simplesmente porque ele quer preservar o seu título de apóstolo, a autoridade da igreja naquele período. De forma alguma, meus irmãos. O apóstolo Paulo ele estava grandemente preocupado, era com a glória de Deus e com o seu evangelho. Porque uma vez tendo o seu ministério apostólico minado, o seu evangelho também seria desacreditado no meio da igreja da Galácia. Então ele diz, eu sou apóstolo chamado pelo Senhor. E então ele vai, nestes primeiros 5 versos de Gálatas, capítulo 1, a partir do finalzinho do versículo 3º e versículo 4º, ele vai apresentar um resumo da verdade doutrinária que ele vai expor durante esta epístola. Ele vai falar sobre a obra de Cristo, aquele que morreu pelos pecadores, para os desarraigar, para os arrancar deste mundo perverso. O apóstolo Paulo estava grandemente comprometido em anunciar o evangelho da graça, em anunciar a doutrina da justificação pela graça mediante a fé. Este é o principal tema da epístola aos Gálatas. E quando nós chegamos então a esta breve porção que acabamos de ler de Gálatas capítulo 1, verso 10 até o verso de número 12, o apóstolo Paulo ele vai então dizer assim, diferente da primeira defesa, ele vai defender o seu apostolado, mas aqui ele vai dizer assim, o evangelho que eu anuncio foi o evangelho que eu também recebi do Senhor. Não foi um evangelho que veio de nenhum outro lugar, mas do próprio Deus. Ele vai fazer então a defesa agora deste evangelho, do evangelho que ele recebeu, e este evangelho que ele recebeu é o evangelho que ele prega. Por essa razão ele vai dizer no verso de número 10, porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele revelou nos versículos anteriores, versículos 6 a 9, que ele certamente era alguém que jamais estava procurando o favor dos homens. Isso fica muito evidente quando ele vai de encontro ao falso ensino propagado pelos homens daquele período. Ele vai usar até mesmo uma expressão que é, de fato, muito dura. Ele vai dizer anátema. Anátema, que significa maldito. Maldito todo aquele que anuncia um evangelho distinto, diferente de outra natureza do evangelho que eu tenho proclamado. Que seja objeto da ira de Deus para a perdição aqueles que anunciam um evangelho diferente do evangelho que eu tenho anunciado. Neste texto já fica evidente diante dos nossos olhos que o apóstolo Paulo ele não temia ninguém. Ele temia, sim, verdadeiramente ao seu Deus. Então ele pergunta, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? O apóstolo Paulo escreve isso, meus irmãos, como mencionei anteriormente. Ele estava sendo acusado de uma série de coisas. Apóstolo de segunda categoria. Alguns acusavam até de que ele procurava estava fazendo isso para procurar proveito próprio.
como se ele fosse, talvez, algum tipo de mercenário que estivesse ali inserido na igreja da Galácia com o fim de angariar recursos financeiros. Falavam dessa natureza com o propósito de minar a sua autoridade apostólica. Além disso, esses homens maus falavam que ele estava como que afrouxando a lei, quando ele falava sobre graça, sobre a liberdade encontrada em Cristo. Porque eles imaginavam que isso, dessa forma, ele queria o favor dos homens. Em falar de uma coisa muito fácil, aparentemente, ele está querendo o favor daquela comunidade. Como se ele estivesse facilitando para que as pessoas fossem agregadas à comunidade da fé. Então aqui o apóstolo Paulo faz essa pergunta retórica com o propósito de se defender dessas falsas acusações. Na verdade, ele não visava apenas defender-se, mas assim como ele visava então defender-se, tendo em vista, sobretudo, a fidelidade e a pureza do Evangelho do nosso Senhor e a glória que é devida a este Deus que revelou este Evangelho. É a aprovação de Deus que o apóstolo Paulo tem em vista. Ou procura agradar a homens? Ele pergunta. Não. É certo que ele procura agradar ao seu Deus. Esta segunda pergunta retórica, ou procura agradar a homens, é feita ainda por causa das falsas acusações dos falsos mestres. É como se eles estivessem dizendo o seguinte. É como se ele estivesse dizendo o seguinte. Vocês acreditam que eu falo sobre a doutrina da graça, sobre a liberdade que temos em Cristo, com o propósito de agradar a homens? Como se ele tivesse em vista a popularidade no meio daquelas pessoas. Acusavam essas coisas porque o apóstolo ele não obrigava os gentios a serem circuncidados. Ele não obrigava eles a observarem as festas daquele período, as festas até mesmo ensinadas no Antigo Testamento. Ele não obrigava os gentios a observarem aquelas restrições alimentares que foram impostas sobre o povo durante um período, mas que já não era mais de utilidade para a igreja de Cristo. Ele não obrigava as pessoas a isto. E talvez também porque o apóstolo ele se comportava como judeu quando estava entre judeus, se comportava como gentio quando estava entre os gentios, dizendo então que não precisavam cumprir as mesmas restrições que os judeus praticavam. Paulo, ele chegou a circuncidar Timóteo. Mas Timóteo, ele era também judeu. Mas não circuncidou a Tito. Tito era gentil. Ele não colocou nas costas de Tito uma obrigação que não era devida. Mas fato é, o apóstolo Paulo, de fato, ele procurava fazer de todas as formas para tentar chamar pessoas para a fé em Cristo. E muitas vezes ele até se submetia temporariamente a algumas exigências de alguns grupos distintos, não por temor a estas pessoas, mas com o firme propósito de anunciar o Evangelho de Cristo. Ele vai dizer isto em 1 aos Coríntios, capítulo 9, do verso de número 19 até o verso de número 23, onde encontramos as seguintes palavras. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para com os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse,
para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Tudo faço por causa do Evangelho. Então ele se submetia, por vezes, a condições como estas. O apóstolo Paulo, ele era alguém que tinha o seu coração ardendo para anunciar estas verdades com um propósito inabalável de chamar pessoas para a fé em Cristo através do anúncio deste Cristo. Paulo fez tudo isso em prol de Cristo. Então, meus irmãos, ele não aprova esta acusação deles. Ele não teme a homens, ele teme ao seu Deus e anuncia o evangelho do seu Deus. E ele então faz cair por terra as acusações falsas dos falsos mestres. Ele ainda diz, se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. De forma alguma, eu seria servo do meu Senhor. Se ele ainda agradasse a homens, como fazia anteriormente, quando estava ali como um fariseu legalista, ele não seria servo de Cristo. O apóstolo Paulo, ele foi alguém que viveu no farisaísmo. E ele, diferente de muitos, ele poderia confiar nas suas origens como um fariseu daqueles do maior padrão daquele período. Ele vai dizer lá em Filipenses capítulo 3, versos 4 a 6. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Veja só, eu vou dizer, eu era irrepreensível. Não tinha ninguém como o apóstolo Paulo. Mas ele, meus irmãos, ele não estava agradando a homens aqui. O apóstolo Paulo não era mais um fariseu. Ele foi liberto das garras do farisaísmo. Ele foi liberto das garras do legalismo. Mas se ele permanecesse como antes, temendo a homens, sem sombra de dúvidas, ele não seria o servo de Cristo que ele passou a ser. Meus amados irmãos, os servos de Cristo, eles não estão neste mundo para agradar a homem algum. O apóstolo, ele revela então um contraste entre ser servo de Cristo e agradar a homens. São coisas, meus irmãos, excludentes. Não é um e outro. Agradar a Deus e agradar a homens. Ou um ou outro. Ou um ou outro. Ou você agrada a homens, ou você agrada ao seu Deus. Ou você teme a homens, ou você teme o seu Deus. Ou você é servo de um, ou você é servo de outro. Ou você é escravo de um, ou você é escravo de outro. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele era um verdadeiro imitador de Cristo. Ele imita a Cristo. E Cristo foi alguém que viveu não para agradar a homem algum, mas para agradar o seu Pai. Ele veio para fazer toda a vontade do seu Pai. Não a sua, nem a dos homens. A prova de que o apóstolo Paulo não estava ali para agradar aos homens é justamente o texto que mencionei anteriormente. Ele diz, anátema, eu não temo vocês.
Eu temo o meu Deus. E o evangelho que vocês anunciam é maldito e vocês são objeto da ira de Deus para a perdição. Não há temor no coração deste homem. Na verdade, meus irmãos, todo o ministério do apóstolo Paulo prova que ele não viveu para agradar a homens. Nunca. Isso não é a pregação que ganha favor dos homens e do mundo, a pregação do apóstolo Paulo. Pois o mundo não acha mais irritante e intolerável do que ouvir sua sabedoria, justiça, religião e poder condenados. Pois se denunciamos os homens e todos os seus esforços, é inevitável que rapidamente encontremos ódio amargo, perseguição, excomunhão, condenação e execução, escreveu Lutero. Os homens não se agradarão disto. O que é que aqueles que anunciam a verdade, que defendem a verdade, experimentarão? Não o favor dos homens, mas justamente o aborrecimento, a ira, o ódio, a rejeição daqueles que não amam a Cristo e que, como consequência, jamais amarão aqueles que servem a Cristo. Alguém com disposição para agradar os homens jamais pregaria como Paulo. Alguém com disposições para agradar os homens jamais pregaria como Paulo. Certamente não. Meus irmãos, nós não podemos ter dois senhores. Nenhum de nós. Sobretudo aqueles que foram chamados para o ministério da palavra. Ele não pode ter dois senhores. Nós jamais podemos tentar agradar a homens por causa do julgamento deles. Porque isto é, sem sombra de dúvidas, uma ação contrária à vontade de Deus para seus servos. Nós não podemos agradar os homens à custa do nosso dever de agradar somente a Deus. Nunca. Se for para agradar a Deus e então tem um irmão ou alguém que está convidando para fazer algo que é estranho à lei de Deus, eu devo procurar agradar o meu Deus e não agradar os desejos daquele irmão. Não, mas ele vai ficar chateado se eu não for com ele. Mas é algo que é errado, mas ele vai ficar aborrecido, ele não vai gostar de mim, ele não vai me chamar para isso. Não importa. Quando nós nos preocupamos com isto, nós estamos temendo aos homens e não a Deus. O apóstolo Paulo não fez isso. Ele prova ser um verdadeiro apóstolo de Cristo agindo assim. Muitos na história da igreja foram mortos justamente porque não procuravam agradar a homens. João Batista não tentou agradar a homens. Ele falava o quê? Diante de todos. Chegavam lá os mestres da lei, fariseus, saduceus, homens ímpios. Ele falava, raça de víboras. Ele não falava, chega-te aqui, homens da lei, pessoas boas, como vocês são agradáveis, como é agradável a sua presença aqui. Não tinha essa conversa com João Batista. Ele acusava o pecado deles. Ele chamava os homens ao arrependimento. Ele era um verdadeiro imitador de Cristo, mesmo tendo Cristo vindo após ele. Cristo foi este homem. Anunciou toda a verdade de Deus, condenando o pecado, chamando os homens ao arrependimento e à fé em Cristo. E ele foi perseguido, meus irmãos. Queriam matá-lo e conseguiram. Os homens jamais gostaram, os homens ímpios, de ouvir verdades que são contrárias àquelas coisas que eles mais amam. Então o apóstolo Paulo não poderia ser acusado de tentar agradar a homens, mas existem muitos hoje em que agem assim.
Atualmente, os que dizem ser apóstolos provam com suas palavras e atitudes que não são verdadeiros apóstolos, pois não são servos de Cristo, mas sim de suas próprias ambições. O apóstolo Paulo, ele estava aqui e ele temia o seu Deus e ele era servo de Cristo e fez toda a vontade de Cristo. Mas aqueles que hoje abrem a boca e dizem, eu sou apóstolo, eles não passam de mentirosos e não são servos de Cristo. Não existe nem apóstolos hoje mais. Uma das exigências para que você fosse um apóstolo de Cristo, dentre outras, era que você fosse um testemunha ocular de Cristo. Todos os apóstolos foram testemunhas ocular de Cristo. O apóstolo Paulo viu a Cristo glorificado diante dos seus olhos e por ele foi chamado. Quem dos homens de nossos dias que se dizem apóstolos viram a Cristo? Nenhum. Nenhum deles. Eles são falsos apóstolos. Eles não agradam a Deus. Eles também não pregam o mesmo evangelho que o apóstolo Paulo pregava. Ele também não chamava os homens ao arrependimento. Eles não falam sobre pecado. Eles não falam sobre arrependimento. Eles não são genuínos servos de Cristo. O objetivo deles é simplesmente ganhar em cima daqueles que não conhecem as Escrituras. Eles são maus. Eles têm desejo em apenas satisfazer os seus próprios interesses. Mas uma coisa que nós precisamos aprender com o apóstolo Paulo não é somente a sermos fiéis, mas é que, de forma alguma, como já iniciei a falar, devemos temer a ninguém. Você deve hoje pregar o Evangelho com a mesma segurança que o apóstolo Paulo pregava, porque o Evangelho revelado nas Escrituras é de Deus. Você não fala do Evangelho de Cristo porque teme os homens? Agindo assim, você estará agindo como os fariseus. Eles temiam os homens. O próprio texto de Gálatas, capítulo 6, verso de número 12, nos dirá: todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Eles temiam. O Senhor Jesus Cristo não nos chamou para este temor pecaminoso. Aqueles que viviam sob o judaísmo legalista, como Paulo viveu, viviam com o temor aos homens. O temor dos homens, meus irmãos, revela o modo que nós olhamos para Deus. Ou para o modo que nós olhamos para a lei que vem do nosso Deus. Eles eram legalistas e eles eram homens que temiam a outros homens. Quando nós tememos os homens, revelamos que consideramos os homens maiores do que Deus. Maiores do que o nosso Senhor. Os homens são grandes demais diante dos nossos olhos, mas o Senhor, Ele é pequeno demais diante dos nossos olhos. Os homens são gigantescos e Deus, Ele é minúsculo. Então nós tememos mais os homens quando, por exemplo, nós trabalhamos diligentemente quando estamos sendo observados pelos nossos patrões. Não, meu patrão, ele está me vendo agora, então eu vou trabalhar agora diligentemente. Ele é o mais empenhado e você olha e pensa assim, que homem diligente no trabalho. Mas então quando o patrão está longe, ele já não trabalha tão diligentemente assim. Aquilo que foi chamado para fazer não faz, sendo ele um crente. Sendo você um crente, você está revelando, meu irmão, que você teme a homens e não a Deus. Porque por mais que os olhos do seu patrão não estejam sobre você, os olhos do Senhor estão. A quem você teme?
Tememos mais os homens que Deus, quando praticamos coisas no oculto, a fim de nos escondermos dos homens. Então eu vou cometer o meu pecado ali escondido no meu quarto, eu vou cometer o meu pecado ali escondido no meu banheiro, eu vou cometer o meu pecado aqui, quando homem algum pode me ver. Mas quem é que contempla você? É Deus. A quem você teme? Onde está o seu coração? Qual o seu temor ao Senhor quando tais coisas você faz? Você não somente revela um coração que está com um temor no lugar errado, mas você revela até um coração ateu. Um coração de alguém que não crê em Deus na prática, por mais que seus lábios sejam abertos para falar na fé num Deus que criou o universo e que te redimiu. Se você peca em escondido, Deus te vê. E se você não teme este Deus, você é... O nosso Deus, Ele é onisciente. Ele vê as suas transgressões. Você deveria temer a Ele. O nosso temor deve estar no nosso Senhor. Nós tememos mais os homens do que Deus, até mesmo quando servimos na igreja. Sim, meus irmãos, você pode revelar um temor aos homens e não a Deus, até mesmo no serviço santo. Quando? Quando você faz o que faz na igreja, não com o propósito de agradar a Deus, mas de ser visto pelos homens. O que é que você faz na igreja de Cristo, pela igreja de Cristo, pelo Evangelho neste mundo? Qual a intenção verdadeira do seu coração? É ser visto pelos homens? É agradar fulano? É agradar o presbítero? É agradar o pastor? É agradar o... Se você pensa primeiramente nestas pessoas, você vai fazer alguma coisa. Aí é uma evidência clara de onde está o seu temor. O seu temor está nestas pessoas. O verdadeiro temor a Deus, quando você vai fazer algo, o primeiro pensamento que você tem é: Deus se agradaria disso? Será que o meu Senhor, Ele aprova tal prática? Meus irmãos, a quem você teme? Se você deseja, então, ser visto pelos homens, você já recebeu a sua recompensa. Moldar o Evangelho para os homens torna-nos escravos dos homens. Muitos pregam o Evangelho e moldam este Evangelho com o propósito de agradar a homens. Ele tem medo de falar as verdades. Ele pensa: aqui diante de mim está um homem rico da minha igreja. Ele tem vivido em pecado. Eu não vou falar contra o pecado dele. Aqui tem um irmão muito querido, de grande influência na igreja. Ele tem vivido de modo estranho ao Evangelho. Me deparei com um texto que vou expor. Trata do pecado dele. Eu não vou expor todo o conselho de Deus. Por que razão? Porque eu temo a este homem. Porque eu temo a esta mulher. Não. Isso jamais deve encontrar guarida no coração de nenhum servo de Deus que testemunha acerca deste Evangelho, muito menos daqueles que anunciam a palavra do Senhor. Se você não tem incomodado, meu irmão, o mundo com o que você ensina, algo não está certo com o suposto evangelho que você prega. Algo não está certo.
Quando pregamos o verdadeiro evangelho, o mundo, ele vai se opor grandemente a cada um de nós. E nós só pregamos este verdadeiro evangelho quando nós não tememos aqueles que estão diante dos nossos olhos. Talvez você pense assim, dentre esses casos poucos que eu falei sobre temor de homens, você pensa assim, não, eu não me enquadrei em nenhum destes aí. Eu não falho nestas coisas, não há temor no meu coração. Mas e quanto ao evangelismo, por exemplo? Você é alguém que está disposto a abrir a sua boca para falar acerca do evangelho de Cristo àqueles que não conhecem a Cristo? Ou você é alguém que teme falar? Ou você é alguém que teme passar por louco? Como assim? Falar acerca do evangelho de Cristo, falar ali para aquele homem, ele vai pensar que eu sou louco, eu não vou falar não, eu vou me furtar, eu vou me afastar deste dever que é meu, mas isso é temor a homens. Aqueles que temem a Deus, de forma alguma temerão abrir a sua boca para falar acerca de Cristo. Nós não podemos tentar colocar desculpas, meus irmãos. Nós somos pegos nisto. Nós tememos. A homens isso não deveria acontecer. O temor aos homens, ele tem um remédio, e o remédio ao temor aos homens é o temor a Deus. É você colocar o seu coração no lugar certo. Você foi chamado a temer ao seu Senhor. A quem você teme hoje? Se você teme a homens, o Senhor te chama a arrepender desse pecado e a temer ao seu Deus. Ele te chama a um sincero e verdadeiro arrependimento deste pecado e a temer ao seu Senhor somente. O temor à pessoa errada, o temor no lugar errado, pode pôr em xeque a sua alma eterna. Se você ama o seu Senhor, revele na sua vida um verdadeiro temor a Ele, não aos homens. Paulo nos é também um padrão de alguém que temeu ao seu Deus somente. Mas saibamos, meus irmãos, que não temos carta branca para ficar apontando o pecado dos outros, usando como argumento que não devemos buscar agradar aos outros. Porque alguém pode pensar assim, eu não devo agradar a ninguém, então eu vou falar tudo mesmo. Uma pessoa vem na minha frente assim, eu jogo a verdade na cara dela, e é isso aí. Por quê? Porque eu não temo a homens, não. Eu temo a ninguém, eu temo ao Senhor. Isso é um falso temor, né? Aqueles que temem a Deus andarão na sua verdade, e a verdade de Deus nos ensina princípios que vão frontalmente contra ideias desta natureza. Você não pode agir como um fariseu. Você não deve pensar que deve ser alguém sempre desagradável para as outras pessoas. A palavra de Deus ensina-nos que devemos ser agradáveis naquilo que é bom para o bem deles. 1 aos Coríntios, capítulo 10, verso 33, Romanos, capítulo 15, versos 2 e 3, são textos que nos ensinam isso. Diz assim, 1 aos Coríntios, capítulo 10, verso 33, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajaram, dos que te ultrajavam, caíram sobre mim. Então, há ocasiões em que nós devemos sim ser agradáveis às outras pessoas. Mas atente para o seu coração, vasculhe a quem você tem temido e, quando age com bondade,
se você realmente está agindo como deveria. Há ocasiões que devemos sim ser agradáveis àqueles que estão ao nosso redor, tratando-os com amor. Isso é o que a palavra exige. Paulo, meus irmãos, ele é um padrão para nós. O apóstolo Paulo, ele é um exemplo nestas coisas, um padrão, um paradigma para nós, sim. Para os crentes, ele revela o que os verdadeiros ministros do Evangelho buscam. Ele ajuda cada um de vocês a identificar o falso mestre e o verdadeiro. É um padrão também para os ministros e oficiais da Igreja de Cristo, Paulo. Servo, alguém que disse, imitem a mim. Por quê? Do seu Senhor. O apóstolo Paulo nos ensina nestas coisas. Como os ministros devem lidar, então, com a doutrina de Cristo. O apóstolo Paulo ele nos é um padrão nisto também. Uma doutrina que pode ser fragmentada e distorcida por causa do temor dos homens, mas o apóstolo Paulo vai nos ensinar a lidar com a doutrina de Cristo. Aqueles que são chamados para o ministério, aqueles que anunciam a palavra de Deus, eles devem entender que o Evangelho não é a palavra, a doutrina do homem, mas de Deus. Por essa razão, os ministros do Evangelho devem lidar com sua doutrina com todo cuidado e com toda humildade. Devem lidar com esta doutrina com zelo e com um zelo fervoroso pelas verdades do nosso Deus. Como escreveu William Perkins, o ministro da palavra deve ser como uma faca de sacrifício para matar e mortificar o velho Adão em nós, para que possamos viver para Deus. O ministro da palavra deve ser como uma faca de sacrifício para matar e mortificar o velho Adão em nós, para que possamos viver para Deus. Então, assim como o apóstolo Paulo, os verdadeiros ministros do Evangelho, eles vão anunciar com zelo esta verdade, exortando a igreja, instruindo a igreja, consolando a igreja também, falando toda a verdade de Deus sem omitir nada, com o propósito de edificar, com o propósito de instruir, com o propósito também de salvar aquele que é perdido. Tratando esta doutrina e esta palavra com reverência, com uma consideração da majestade de Deus, com o propósito último e supremo de que Deus seja glorificado. 1 Pedro, capítulo 4, verso de número 11, nos diz assim: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Outra coisa que o apóstolo Paulo vai ir de encontro à vida daqueles homens que acusavam-no de anunciar um evangelho muito fácil. Talvez pensassem que o apóstolo Paulo, se tentássemos enquadrar no que é chamado de antinomianismo, eles chamassem Paulo de um antinomiano. Ele não quer impor as leis sobre os homens e tudo mais. Como sabemos, meus irmãos, o apóstolo Paulo foi um fariseu legalista, aqueles que o acusavam eram fariseus legalistas, acusando e tentando torcer aquele evangelho, tentando fazer com que, ao acusá-lo de que o temor dele está no lugar errado. Os fariseus falavam que Paulo pregava um evangelho muito fácil. Aqui é revelado o legalismo desses homens. Mas muitas vezes, no legalismo deles, é também revelado o nosso legalismo. Coisas fáceis são estranhas para o legalista. Isso é fácil demais. Viver assim, este evangelho, fácil demais.
Coração legalista sendo revelado. O legalista acredita que deve ter algo seu ali para contribuir, algo que deve ser feito. O legalista, ele é alguém estranho. Como escreveu Sinclair Ferguson, o legalismo tem condições de afetar a alma de tal forma que ela pode se aproximar e depois se desviar da graça de Deus no Evangelho. Aí para os ministros ele vai dizer, se estiver presente especificamente em alguém que desenvolve um ministério pastoral e de pregação, o legalismo pode se multiplicar e se transformar em uma epidemia dentro da igreja. Ainda sobre o legalismo, ele vai dizer, o legalismo que distorce a graça de Deus, como os fariseus estavam fazendo ali, é também um legalismo que distorce a lei em seu caráter e sua função, dados por Deus, e no fundo distorce o caráter do Deus que o outorgou. Distorce a lei, porque eles imaginam que a lei impõe e deve impor sobre o homem a dureza simplesmente. Distorcem quem Deus é e o caráter de Deus que o outorgou. É como se eles vissem Deus como simplesmente alguém que está ali impondo reivindicações para os homens. Simplesmente, e como se o homem tivesse que viver simplesmente segundo a lei para encontrar salvação. Eles distorcem o caráter de um Deus que é bom, e este Deus que é bom, que entrega a lei para o homem pelas mãos de Cristo. Mas eles distorcem o caráter de Deus com o seu legalismo. E o mesmo autor ainda diz mais, é isto que está na raiz do legalismo e o controla. A incapacidade de enxergar a generosidade de Deus e seus planos amorosos para a nossa vida. O que é que está na raiz do legalismo e o controla? A incapacidade de enxergar a generosidade de Deus e os seus planos amorosos para a nossa vida. O coração daqueles fariseus estavam tomados por este legalismo ferrenho. O coração do irmão, do filho pródigo, se revela como um coração legalista. Quando um coração legalista ele vê a abundância sendo revelada, sendo manifesta, sendo propagada diante dos seus olhos, o seu coração logo fica indignado. Ele viu graça imensa no favor do Pai para com o seu filho, o seu coração se inflamou. Te sirvo aqui há tanto tempo, nada disso foi feito para mim, nunca fizeram isto. Ao invés de se alegrar com a graça de Deus, o coração legalista dele se revelou. Muitas vezes o nosso coração legalista se revela assim também, meus irmãos. Quando vemos a abundância de graça derramada sobre a vida de alguém, e você pensa assim, de repente, esta pessoa foi salva, mas um homem tão mau, fulano ali, tão gente boa, uma pessoa tranquila, parece até crente e o Senhor não salvou, mas salvou este homem aí ímpio, ele batia na mulher dele, ele era bêbado, ele fazia desgraça, o Senhor salvou. Veja só, sutilmente o seu coração legalista se revela nisto. Você está pensando assim, que esta pessoa tem que ser santa para ser salvo? Tem que observar as regras para então encontrar salvação? Não, isso é estranho, isso é legalismo. O nosso coração deveria fazer o contrário, então. O nosso coração deveria encher de alegria quando ver a abundância da graça do Senhor caindo sobre os homens. Porque, meu irmão, foi esta mesma graça que te alcançou. Teu coração era tão quanto o coração do homem mais vil que você conhece. Não existe coração mole. De ímpio
é coração duro, contrário a Deus. Mesmo que você tenha crescido num ambiente certinho, aparentemente vivendo externamente segundo as regras de uma boa vida entre as pessoas, quando você foi salvo por Cristo, Ele teve de quebrar o seu coração duro de pedra. Assim como Ele tem que fazer com qualquer um. A mesma graça que o Senhor se utiliza para salvar o homem mais vil que você conhece, é a mesma graça abundante que Ele usa para salvar o homem mais tranquilo, o melhor homem que você imagina na terra, mas que não conhece a Cristo. Mas o coração legalista se inflama contra tudo isto. E nós não devemos, então, dar lugar a isto. Alegremo-nos com a graça de Deus derramada sobre outros. O verso 11, ele então vai dizer assim, o apóstolo Paulo: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Não me acusem disto. Não é segundo o homem. Aqui temos palavras que vêm com um tom de solenidade e que introduz uma palavra de grande autoridade. A autoridade que ele ataca está fundamentada na natureza da revelação de Cristo. Ele vai atacar estes homens e isso está fundamentado na natureza da revelação do Senhor. A introdução aqui da palavra grega significa tornar conhecido. E aparece também para reforçar que o seu evangelho não é da parte de homens. Essa expressão também é usada no sentido de proclamação imediata da vontade divina. O apóstolo Paulo aos Tessalonicenses diz que o evangelho que dele receberam não é a palavra dos homens, mas sim a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso de número 13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavras de homens, e sim como, em verdade, a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Ele se volta para os irmãos da igreja da Galácia, dizendo que os fará saber a respeito do evangelho que prega. Ele pretende deixar mais claro que o sol ao meio-dia, que o que esses homens falam não faz o menor sentido. Eles estão proferindo um falso testemunho contra o apóstolo Paulo. Como mencionei no início da exposição, ele faz algo semelhante ao que fez no início deste capítulo. Aqui o apóstolo Paulo ele não está mais falando do seu apostolado, mas sim do evangelho que anuncia. Ele nega qualquer possibilidade deste evangelho ter brotado de sua imaginação ou da imaginação de qualquer outro homem. Ele diz: eu prego na autoridade de Deus. Porque esse evangelho não é segundo o homem. Verso 12 vai dizer: porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum. Ele vai negar isto. Não pode ser segundo o homem, porque ele não recebeu de qualquer homem na face da terra. Evangelho como esse jamais poderia ter brotado da cabeça dos homens. Ninguém, meu irmão e minha irmã, poderia formular evangelho como o que é exposto na Escritura. Somente poderia vir de um Deus como o nosso Deus. Homem algum formularia isto. Ele não só não recebeu de nenhum homem, mas também não foi ensinado. Ele não aprendeu de apóstolo algum, nem de qualquer outro mestre. Gamaliel não o ensinou este evangelho. Ananias também não.
nem mesmo os outros servos de Deus que foram chamados para o apostolado antes dele. Ele não aprendeu o evangelho através de um mestre da sinagoga. O apóstolo Paulo, ele conhecia bem a lei. Quando Paulo diz que não aprendeu o evangelho por intermédio de homens, ele não está negando aqui que podemos aprender de outras pessoas, de forma alguma. Ele aqui, neste caso, fala a respeito dele apenas naquela ocasião ali, da caminhada dele, do seu chamado para o ministério, da sua vocação. Mas há muitos que recebem o evangelho que pregam hoje, não do ensino dos apóstolos, nem de revelação alguma, pois não existe mais esse tipo de revelação. Não existe esse tipo de manifestação como o Senhor se revelou diante de muitos, se revelou diante de Paulo, e Paulo foi ensinado pelo próprio Senhor, mas sim de seus próprios corações. O apóstolo diz, eu não recebi de homem algum, mas muitos homens hoje recebem de outros homens ou formulam no seu próprio coração evangelhos que são estranhos àquele evangelho que o apóstolo Paulo recebeu do seu Senhor. Evangelhos que brotam dos seus corações pecaminosos. Evangelho falso que vem de sugestões de Satanás para estes homens. Meu irmão, o trabalho diabólico dos falsos mestres, ele tem consequências, como teve consequência naquele período. Naquele período, os Gálatas eles foram confundidos. Eles pensaram, por causa do ensino dos falsos mestres, que o evangelho de Paulo era errado. Eles estavam confundindo, sim, a igreja de Cristo naquele período. Da mesma forma hoje. Atualmente, homens se levantam para dizer que existe uma descontinuidade, por exemplo, entre o que Jesus pregou e o que Paulo pregou. São para eles dois evangelhos distintos. Por exemplo, os kardecistas dirão isso e muitos outros. Aqueles envolvidos com o espiritismo. Eles têm um tipo de evangelho diferente. Eles têm lá. Tem um familiar envolvido com isso. O evangelho segundo Allan Kardec. Aí está aqui, só as palavras que aparentemente agradam a eles e que não vai de encontro às ideias dele. Não, mas calma, a palavra do Senhor é de Gênesis a Apocalipse, olha as instruções aqui do apóstolo. Não. Nós queremos o ensino do profeta superior, é de Cristo, talvez instruções de alguns dos evangelhos que tem algo a nos ensinar. Evangelho diferente. Falso evangelho. Contrário à revelação de Deus. E muitos outros espalhados por aí. Eles dizem que há descontinuidade entre o que Paulo ensinou e que Jesus ensinou. Mas isso é errado. Seria uma contradição, uma vez que o evangelho de Paulo é o de Cristo. Por quê? Porque o próprio Cristo revelou este evangelho a Paulo. Seria estranho isto. Porque Paulo diz no verso 12, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Aqui temos, meus irmãos, a negação de que o que o apóstolo Paulo ensina é fruto da sua própria imaginação. Aqui está a origem do evangelho que anuncia o próprio Cristo glorificado. O apóstolo Paulo teve um encontro que nenhum dos outros apóstolos tiveram encontro. Os outros apóstolos se depararam com Cristo no seu ministério aqui, ainda não tendo sido glorificado. O apóstolo Paulo foi chamado e recebeu o evangelho deste Cristo glorificado. Foi revelado a ele. Isso significa o desvendar daquilo
que estava mantido anteriormente em segredo, em oculto. Isto significa revelação. É algo que está como que sob uma cortina, e então esta cortina é tirada e aquilo que está por trás é revelado. Ele recebeu esta revelação de Cristo. O Evangelho de Paulo, meus irmãos, ele não foi passado de mão em mão, como era costume no meio judaico. E que contraste entre o que ele recebeu de Cristo. Que contraste! Cristo apareceu diante dele para que ele pregasse esse Evangelho. Foi o próprio Deus homem quem revelou a sua vontade para o apóstolo Paulo. Atos capítulo 9 nos diz: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. É interessante que uma das primeiras coisas que o apóstolo Paulo vai fazer pós-conversão e chamado para o ministério é orar. E pouco tempo depois, ele está anunciando este evangelho. Com intrepidez, ousadia, sem temer a homem algum. O apóstolo Paulo, ele não temia falar o evangelho, porque esse evangelho foi revelado a ele pelo seu Senhor. O próprio Jesus entregou. O evangelho que foi revelado é diferente do que pregavam os falsos mestres. Não exalta nossas obras ou qualquer coisa em nós. É o evangelho que destrói qualquer pensamento de autoconfiança e nos leva a confiar totalmente em Cristo, como diz Romanos, capítulo 11, verso 6, a confiarmos somente em Cristo para a salvação. E se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. O apóstolo Paulo, meus irmãos, após a revelação de Jesus Cristo, finalmente reconhece que a salvação não vem pelo cumprimento ou observância das regras da lei, mas sim pela graça. Aqui o legalismo cai por terra. O evangelho de Paulo é este. O evangelho que faz com que a graça de Cristo na salvação do homem seja evidenciada, totalmente contrário a qualquer proposta de salvação através da força do seu próprio braço. É o evangelho que anuncia Cristo como aquele que foi um servo obediente até a morte e morte de cruz. Como diz Filipenses capítulo 2, versos 5 até o verso de número 11, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus,
na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória do Pai. O evangelho anunciado por Paulo é o evangelho que anuncia a Cristo e este crucificado, como ele diz em 1 aos Coríntios, capítulo 2, verso 2, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Cristo, meus irmãos, como aquele que é o Redentor dos eleitos de Deus. Cristo como aquele que morreu pelos nossos pecados, não para que permaneçamos nos nossos pecados, mas para nos arrancar deste mundo perverso. Ele é aquele que anuncia a justiça de Deus, justiça esta que foi satisfeita no seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. O nosso Deus como um Deus justo e santo, e tendo a sua santidade como algo que jamais permitirá que ele não seja justo, ele condena aqueles que não creem em Cristo e condena o meu e o seu pecado em Cristo. Nós fomos justificados nele, naquele que não conheceu o pecado. Como o texto que com frequência menciono, 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. A justiça dele foi imputada a nós, a nossa miséria foi colocada na conta dele. Nós agora, então, diante deste tribunal de Deus, não estamos mais como condenados, mas em Cristo justificados. Este é o evangelho anunciado por Paulo. Salvação pela graça, mediante a fé. Justificação pela graça, mediante a fé. O evangelho de Paulo é aquele evangelho que anuncia Cristo como propiciação pelos nossos pecados. Cristo como aquele que vai ser a nossa propiciação, como diz 1 João, capítulo 2, versos 1 e 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios pecados, mas ainda pelos do mundo inteiro. É sobre Cristo, meus irmãos, que é a nossa propiciação. É sobre Cristo, aquele que é a nossa propiciação, que a ira de Deus cai. Caía sobre a tampa do propiciatório no passado, quando o sangue era aspergido, caiu sobre Cristo. A ira de Deus cai sobre aquele que vivia em pleno amor com Ele na eternidade. A ira de Deus cai sobre aquele com quem Ele compartilhava um amor e que amou com amor eterno. Cristo foi objeto da ira de Deus. Ele clama profundamente, angustiado na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Este é o clamor do Filho, que tem sobre si e que experimenta sobre si o que todos nós merecíamos experimentar. Aquele que experimenta sobre si, num único ato, aquilo que eu e você merecíamos experimentar durante toda a eternidade, ardendo no inferno de condenação. Era isto o que nós merecíamos. Num único ato, Cristo experimenta tudo isto. Paulo, ele é o servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Romanos capítulo 1, verso 1. Meus irmãos, o Senhor, diferente daquilo que acontecia no passado e aconteceu com o apóstolo Paulo, ele não revela mais o seu Evangelho como fez com o apóstolo Paulo. O Senhor fez com que toda a sua vontade
que nos ensina o modo que nós devemos viver neste mundo e que nos ensina acerca de quem é o nosso Senhor, inclusive ensinando-nos aquele que é o nosso Redentor, ele foi escrito. Toda a vontade de Deus o Senhor fez escrever. Como diz capítulo 1, primeira seção da Confissão de Fé de Westminster, ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência, de tal modo se manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam inexcusáveis, contudo, não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e da sua vontade necessária para a salvação. Por isso foi o Senhor servido, em diversos tempos e diferentes modos, revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade. E depois, para melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever toda. Isto torna indispensável a Escritura Sagrada, tendo cessado aqueles antigos modos de Deus revelar a sua vontade ao seu povo. Cessou os modos que o Senhor se revelava no passado. O Senhor se revelava através de sonhos, através de teofania. O Senhor se revelava para homens, o Senhor falava a sua palavra diante de homens diretamente. Isto passou. Hoje o Senhor fala com o seu povo e revela o seu evangelho através da revelação especial de Deus, que é a sua palavra. Paulo, ele estava comprometido em ensinar a verdade de Deus, o seu evangelho. Evangelho igual a todo o evangelho proclamado pelos demais apóstolos de Deus. Substancialmente igual, essencialmente igual. Não diferia em nada. Cristo ensinou o que ouviu do Pai. Os apóstolos, aquilo que eles ouviram de Cristo. Os ministros comuns, aquilo que eles aprenderam dos apóstolos. Essa é a verdadeira tradição. E se for observado sem acréscimo ou depreciação, o Evangelho permanecerá em sua integridade, escreveu o puritano William Perkins. Apóstolos aprenderam de Cristo, nós aprendemos aos pés dos apóstolos, nós aprendemos através da palavra, daquilo que nos foi revelado. O Senhor nos revela seu Evangelho através das Escrituras Sagradas. Pregar o Evangelho que agrada aos homens não os salvará do inferno, mas anunciar este Evangelho, como posto na Escritura Sagrada, Evangelho que nos é anunciado de Gênesis a Apocalipse, é a forma que o Senhor ordinariamente chama homens para a salvação. Você ama aqueles que estão ao seu redor? Você ama aqueles que estão perdidos neste mundo caminhando para o inferno? Se você realmente ama aqueles que te rodeiam, não negocie o Evangelho pregando o que agrada aos homens. Com isso você revela um gigantesco desamor. Eu estou sendo bonzinho, eu não vou falar de algo que é difícil. Eu não vou falar que ele é pecador, não. Eu não vou falar que ele carece de um redentor, não. Eu vou dizer que ele é bom. Eu vou dizer que ele é joia rara e que ele é ouro puro de Ofir. Isso é desamor. Você não ama esta pessoa. Mas aqueles que temem a Deus e se apegam à sua palavra, aqueles que amam verdadeiramente as pessoas, pregará com intrepidez e ousadia somente a palavra de Deus,
que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Você foi chamado para testemunhar deste evangelho. Faça-o sem temor a homens. Isso glorifica o nosso Deus e é bom para a alma daqueles que escutam. Vocês, ouvintes, devem receber o evangelho ensinado, não como a palavra do homem, mas como a própria palavra de Deus, como fizeram os tessalonicenses. Aquele que possui o evangelho em suas vidas vai transbordar desse evangelho na vida. Calvino diz que o nosso evangelho não pode ser apenas o evangelho de língua, mas de vida. Esse evangelho deve estar na nossa língua e na nossa vida, testemunhando com os lábios acerca de Cristo, vivendo com a vida, revelando Cristo. Aqueles que não abraçam o evangelho, eles desprezam a Cristo. E sobre tais virá a condenação eterna. Aqueles que não conhecem a Cristo, se você cresce, escuta o evangelho e jamais se rende a Cristo, você despreza a Cristo. E sobre tais virá condenação. João capítulo 3, verso 18 diz: quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Hebreus capítulo 12, verso de número 25, nos diz: tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aqueles que não creem em Cristo, sobre tais permanece a condenação. O Senhor, então, chama aqueles que não creem em Cristo. Todos precisam, ao ouvir o Evangelho, o Senhor chama sinceramente a fé no seu Filho, que é oferecido gratuitamente diante dos olhos dos homens. Para os livrar da condenação, é o único caminho. Congregação do Senhor, que o nosso bendito Deus, aquele a quem devemos todo temor, honra e glória, tenha misericórdia de nós e nos habilite a vivermos neste mundo de modo digno do seu Evangelho, para a glória do seu glorioso nome e para o benefício de todos aqueles que nos rodeiam. Amém. Oremos, meus irmãos, ao nosso Deus. Nosso amado do Senhor, nós te louvamos, Pai, pela Tua palavra que foi revelada aos Teus servos no passado. Homens que por Ti foram chamados, homens a quem o Senhor se revelou, homens que escreveram a Tua revelação inspirada para a nossa instrução hoje. Ó Senhor, ensina-nos a sermos como o Senhor é, como o Teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Como aquele que não teme a homem algum, mas com amor fala toda a verdade para a salvação da alma do perdido. Que sejamos, Pai, homens, mulheres que testemunham de Cristo, sem temer a homem algum. E que de forma alguma, Pai, negociemos a Tua verdade, mas a façamos conhecida com toda a clareza diante dos olhos de todos aqueles que caminham em trevas neste mundo. Usa-nos, Senhor, para a glória do Teu nome. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Convido os